Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio, então, para mais uma das nossas aulas. A aula de hoje é sobre emoções. Eu vou falar especialmente sobre um capítulo do livro da Martha Nussbaum chamado Upheavals of Thought, que é onde ela apresenta uma caracterização das emoções como juízos de valor, juízos valorativos. E esse tratamento das emoções que a gente está iniciando hoje é um passo necessário, conforme eu adiantei nas nossas aulas anteriores, para a gente conseguir fazer uma compreensão, ou elaborar, né, uma compreensão mais detalhada da natureza da desumanização. A desumanização é um processo, como a gente viu, complexo porque ele envolve tanto questões relativas à retirada, né, do status moral dos outros, né, daqueles que são desumanizados, envolve a racialização, então, que é um fenômeno vinculado com a caracterização de um grupo, né, como um grupo específico, o que geralmente se chama o eles, né, que são diferentes de nós e, portanto, esse grupo passa a ser tratado com termos pejorativos descritos, né, na linguagem social, né, de uma maneira depreciativa. E grande parte, então, desse processo complexo de criar um outro distinto de nós que é desprezado, ele envolve a presença de emoções. Então a gente precisa entender melhor como as emoções funcionam para compreender o fenômeno da desumanização e compreender como ele pode ser evitado. A aula de hoje ela tem um papel um pouco mais introdutório, né, de uma espécie de preparação para análise, e a gente vai examinar então uma teoria que tem sido bastante discutida e que é a teoria da Martha Nussbaum. E ela fornece, do modo geral, né, a Nussbaum é uma das autoras centrais aqui da nossa disciplina, e ela fornece de uma maneira geral uma visão do que vem a ser o funcionamento das emoções, que está muito próximo da perspectiva, né, embora eu não vou ficar restrito ao trabalho dela, está muito próximo da perspectiva que vai ser adotada na disciplina, né, que é uma compreensão que eu chamei de cognitivista das emoções. Né? Eu acho que as emoções envolvidas na desumanização, elas são emoções com forte caráter judicativo, assim, de aporte cognitivo. Né? As emoções não são simplesmente não são meras reações naturais, né? Elas são reações naturais, né, que fazem parte do nosso aparato emocional, mas são treinadas, são produzidas, né, e são investidas de maneira cognitiva, entre aspas, né, porque o fenômeno não é exatamente transparente, mas é um fenômeno cognitivo. Então a gente precisa entender como que a cognição interage com as emoções para conseguir capturar essa dimensão da desumanização que é ligada, né, às emoções. Eu chamei a aula de emoções como juízo de valor, o slide pulou ali, mas um subtítulo dessa aula poderia ser, né, a teoria judicativa das emoções da Martha Nussbaum, que está nesse livro aqui, né, o Upheavals of Thought. O Upheavals aqui foi traduzido, e vocês têm a tradução espanhola como paisagens do pensamento, né? É uma tradução que me consta, assim, né, muito ruim do título, né, porque não sei se tem algum sentido em que ela poderia se aproximar, né, desse título que foi dado na Espanha. Se tem algum sentido no trabalho da Martha Nussbaum que poderia se aproximar. Do que eu conheço, assim, eu não consegui encontrar nenhuma correlação entre a ideia de paisagem e upheaval. Né? Upheavals são agitações, né, ela define
justamente por isso o livro tem esse título, né? Ela faz uma caracterização das emoções como pensamentos, ou agitações do pensamento, né? Se poderia chamar assim, ondulações, né? Mas no sentido que o pensamento não é o pensamento, né, que está incorporado nas emoções, ele é um pensamento visceral, né, um pensamento que tem uma carga afetiva forte, né, e imbricada com a estrutura corporal, a estrutura fisiológica, né, e com a transformação que as emoções promovem em nós mesmos, né. Então, nesse sentido que ela usa a palavra upheavals, né, que é um agito do pensamento, né, que é exatamente o que as emoções fazem, né. E ao mesmo tempo ela insiste nessa ideia do pensamento justamente porque ela está fazendo uma teoria cognitivista das emoções. Então boa parte da aula de hoje é uma tentativa de compreender o projeto, assim, a teoria dela, mas também vocês poderiam dizer, né, uma tentativa de dar sentido ao título do livro, né, que ela, por que ela chamou o livro, né, de Agitações dos Pensamentos. E para iniciar, então, essa compreensão, é importante a gente notar que a teoria da Nussbaum é uma teoria que foi inspirada, assim, o livro é dos anos, foi publicada a primeira versão em 2001, se não me engano, mas é um livro que se valeu muito, né, da chamada revolução cognitivista na psicologia e que também teve seu impacto no estudo das emoções. Então, o que foi essa revolução, esse giro cognitivista, né? Ele foi no caso das emoções aqui, né? Foi uma reação às abordagens tradicionais que viam as emoções como meros ou como acontecimentos, né, psicológicos próximos de natureza psicológica, de natureza afetiva, próximo das sensações, né? Ter muitas, vocês lembrarem aqui das abordagens da filosofia antiga, mesmo do Hume, de toda a tradição racionalista, né? Embora não se diga assim tão abertamente, mas é também uma concepção que está presente no senso comum, é que emoções elas são movimentos impulsivos, né? São movimentos de natureza corporal, né? Essencialmente corporal. Então é como se eu tivesse um ímpeto, né? Incontrolável. E aqui os protótipos são geralmente emoções intensas, como a raiva ou como o medo, que tem um forte componente de base comportamental, né, que é um dos itens que estruturam, compõem as emoções, mas nem todas as emoções têm esse componente comportamental tão saliente, né, quanto o medo e a raiva. Então a imagem, né, que se formou das emoções como movimentos impulsivos, assim, que vocês podem pensar aqui quando a gente sente raiva, tem a vontade de socar, de bater em alguém ou esganar, né? Às vezes a gente pensa nisso, né? Quando tem raiva. Ou quando tem medo, a gente tem vontade de correr, de se esconder, né? Ou apurar o passo também. Essas são emoções que têm um componente comportamental impulsivo, assim, de disparar a fisiologia corporal, muscular, cardíaca, né? Para preparar as pessoas para atacar ou para fugir. Então, vocês vejam que as teorias tradicionais das emoções, elas se valeram muito desse tipo de imagem das emoções, centrada nessas imagens das emoções com forte componente comportamental, que impelem, né, que empurram a pessoa, né, que não pode, de uma maneira desenfreada, né? Então esse movimento impulsivo era praticamente impossível, né, de ser resistido pela pessoa, né, pelas crenças que ela tem, pelo modo como ela pensa o mundo. Uma outra emoção que também tem um papel importante aqui na tradição é o amor, né? O amor, vocês sabem, né, é incontrolável. A gente, quando gosta de alguém, quando ama alguém, tem muita dificuldade de deixar de amar, tem muita dificuldade de se libertar, né, do vínculo
emocional estabelecido. Algumas pessoas se matam, outras querem matar a pessoa que amavam, né, para que ela não fique com mais ninguém, né? Então vocês vejam aqui que tem de fato indícios, né, que levam a essa ideia da emoção como algo impulsivo, não racional, né, que de forte envolvimento comportamental, que leva então que levou, né, por muito tempo, inclusive no senso comum, essa imagem da emoção como sendo algo agitado, intenso e descontrolado, né? Então essa é justamente a abordagem tradicional que durante muitos anos impediu que filósofos e psicólogos e pesquisadores de várias áreas científicas e também das humanidades percebessem que as emoções podem ser importantes para a moralidade, importantes para uma série inclusive para a compreensão, né, para processos cognitivos, porque eles tomavam as emoções nesse sentido de forças explosivas, né, que nós não temos controle. Então a Martha Nussbaum, a teoria cognitivista dela é uma tentativa de atacar essa imagem, né, das emoções como forças descontroladas, e ela faz isso partindo de uma teoria que ela chama de neo-estoica, né, porque ela usa muito do vocabulário estoico para dar sentido à caracterização que ela oferece. Então, se vocês pensarem aqui numa imagem, né, essa aqui é uma imagem de correntes marítimas, né, vocês vejam aqui que não tem como evitar essas correntes, né, uma vez que elas são colocadas em operação. Então as emoções, tradicionalmente, elas são pensadas assim como correntes de ar, correntes marítimas, né? Elas não existe uma visão de um objeto, uma crença corrente, a corrente segue, né, o fluxo, ela tem a sua própria lógica aqui que eu não posso ela vem para cá assim, né? Não tem como evitar esse movimento, inclusive quando vocês estão no mar, né? Se a corrente tem o repuxo aqui, ela vai puxar vocês de volta nessa direção, não tem como evitar esse tipo de efeito, né? E as emoções seriam, né, na abordagem tradicional, algo dessa ordem, né? Como um movimento natural, né? Que não tem como interpor nenhum tipo de mecanismo que enfraquece, ou altera, ou que envolve algum grau de controle, né? A abordagem da Nussbaum, inclusive, é interessante nesse aspecto, porque ela tenta compatibilizar esse componente de vulnerabilidade, né, que as emoções sinalizam, mas ela tenta, ao mesmo tempo que ela aceita que as emoções têm um componente de descontrole, né, se poderia dizer assim, ela procura mostrar que esse descontrole ele é, em última instância, informado pelas crenças, pela visão que o agente faz do objeto da emoção. Não é, portanto, como uma corrente aqui, né, no sentido de descontrole, porque ela não tem nenhum componente cognitivo, né? Justamente o componente cognitivo que ajuda a entender porque ela assume esse grau, né, de forte passionalidade, intensidade, né, que as emoções têm. Então, nas teorias não cognitivistas, vocês poderiam resumir aqui o que foi dito, né, dizendo que as emoções elas são como forças impulsivas, com nenhuma conexão com pensamentos, avaliações, planos, né? Nós, essencialmente, o nosso papel, né, em relação às emoções é um papel de passividade, né, o involuntário. Nós não temos controle sobre emoções, né? Essa é uma tese muito importante, né, porque inclusive o termo paixões, né, da tradição é um termo que tem esse sentido, né, de algo que eu tenho uma atitude passiva em relação aos acontecimentos, os componentes, né, e o desenvolvimento das diferentes paixões que dominam a nossa alma numa determinada situação. O que domina a nossa alma como um pano de fundo, mas que em determinadas situações elas se manifestam, né? E aqui justamente a abordagem cognitivista tenta enfraquecer essa ideia de passividade, embora aceite a passividade, é uma passividade que vai ser
enfraquecida pelo papel, não, pela importância que é dada a processos cognitivos cognitivos, né, de segunda ordem, né, como pensamentos, como avaliações, né, que se faz sobre o próprio comportamento. O que são as emoções, então, para Martha Nussbaum, na definição dela, que é, portanto, que tenta criticar essa imagem das emoções como forças descontroladas, acerca das quais nós temos uma relação de passividade. Ela diz que as emoções, elas são formas de juízo avaliativo, né? São um tipo de juízo avaliativo que atribui a certas coisas e pessoas fora do nosso controle, né? Que não estão sob nosso controle, grande importância para a própria felicidade da pessoa. Aqui tem dois componentes importantes que eu queria, três na verdade, né? Que eu queria enfatizar na definição que ela oferece, e enfatizar no sentido de uma oposição em relação à abordagem tradicional. Primeiro, né, ela é muito clara em dizer que as emoções são uma forma de juízo, são um tipo de juízo, né? E esse juízo é um juízo que coloca nas pessoas e coisas fora do nosso controle. Então, um valor aqui, ela atribui uma importância grande, né, ou preocupação, né, se vocês quiserem, ou interesse, né, se não quiserem pensar em termos de importância, uma grande, talvez aqui até um grande significado, né, seja um termo mais adequado. E esse significado, em última instância, está vinculado com a felicidade, com a própria felicidade da pessoa. Então, pense, por exemplo, né, aqui o exemplo clássico que ela oferece no texto. Ela estava participando de um congresso na Inglaterra, ela foi informada que a mãe dela teve complicações de uma cirurgia e o estado dela estava grave, né? Então se tornou grave, com risco de morte, né? Então quando ela recebe a notícia, ela tem uma transformação emocional, né, profunda. Ela não consegue se concentrar no que ela tem que fazer na conferência. No fim, ela com a ajuda dos organizadores, ela consegue marcar um voo, mas aí o sorriso das atendentes, né, das flight attendant, esqueci o nome das atendentes do avião, né, do comissário de bordo, né, irrita ela, né, porque ela está se sentindo esmagada, né, pela situação. Ela não consegue nem mesmo contemplar a normalidade, né, de outras pessoas que não fazem a menor ideia do que ela está passando, né? Então, ela tem aqui, e ela diz isso, né, mas na medida em que eu percebo que essas pessoas não têm nenhum tipo de culpa no que está acontecendo, eu consigo deixar de sentir raiva, né, ou desconforto com a presença e com o sorriso de outras pessoas. Então, tem um componente judicativo envolvido na emoção, né? Eu julgo que tem algo faço um juízo sobre a minha mãe, né? Eu considero que a minha mãe é alguém de grande significado na minha própria vida, e esse significado, então, é um juízo avaliativo, né, sobre o lugar, sobre o significado, sobre a importância, sobre o valor que certas pessoas têm para nós, né? E esse valor é um valor relativo em última instância, né? Tem a ver com o que a pessoa considera central para a própria felicidade dela, né? Eu não vou enfatizar na nossa análise aqui, porque essa é uma característica da abordagem dela, que é uma abordagem inspirada no estoicismo, né? A ideia da emoção como vinculada à felicidade. Eu vou examinar com vocês principalmente esses dois primeiros itens aqui, né? O juízo avaliativo e o juízo avaliativo, né, exatamente. E ele é avaliativo na medida em que ele envolve um julgamento de valor sobre a importância, né, que alguém pode assumir na nossa própria história pessoal, né, dentro do conjunto de compromissos e objetivos que nós temos, né. E é nesse sentido, né, que o juízo é chamado de avaliativo por ela, né. Então são esses componentes principais que eu vou procurar enfatizar.
Só para encerrar aqui essa parte, então vocês vejam aqui que tem um deslocamento, né, da abordagem. O deslocamento é de uma teoria que colocava as emoções como processos completamente alheios ao nosso controle, processos que aproximam emoções de estados automáticos, impulsivos, corporais, passivos, para um modelo em que as emoções elas se aproximam de processos com um certo grau de controle do sujeito, né? Os exemplos dela, da aeromoça, ajudam a compreender esse ponto. E então tem um componente muito maior de intervenção, né, no jogo das emoções, e tem um componente essencial aqui, né, que as emoções elas não são simplesmente ocorrências, né, como correntes marítimas, como nuvens, né, de sopros de vento, né. As emoções elas são como envolvimentos que nós fazemos com relação ao mundo tal como ele se mostra para nós. Então é como se nós estabelecêssemos uma ordem hierárquica de valores dentro da realidade. Algumas coisas fazem sentido para nós, nos importam, nos machucam, outras coisas são menos relevantes para nós. E essas coisas que fazem sentido, né, que nós atribuímos importância, então é onde essencialmente, né, as emoções vão adquirir um estatuto distintivo, né, vão aparecer com maior força, né, quando alguém ataca aquilo que é importante para nós, nós nos sentimos ofendidos, e quando alguém procura desprezar, né, os nossos objetivos, ou no nosso grupo, as pessoas com quem nós nos identificamos, nós tendemos a reagir com emoções violentas, né, mais agressivas, quando, enfim, tem uma série aqui, né, de itens que podem ser explorados, mas vocês conseguem entender aqui então que existe uma mudança clara, né, no perfil, no modo como as emoções estão sendo caracterizadas pela tradição em relação ao modo como a Nussbaum, né, procura refazer essa caracterização. Bom, aí ela tem aqui então algumas dificuldades. Eu não vou também examinar todas as objeções, né, mas basicamente a dificuldade que ela tem é para explicar. Isso são críticas tradicionais, né, lançadas aos cognitivistas, que é como explicar a urgência e calor das emoções se nós aproximamos emoções demais, né, da ideia de pensamento, né. Pensamentos eles são normalmente distanciados e calmos. Pensamentos também não são passivos, né, pensamentos são paradigmas de coisas que nós controlamos. Então, se o amor é algo que eu não controlo, se o amor é algo que toma conta de mim, né, e se eu descubro, por exemplo, que a pessoa que eu amo não presta, me convenço que ela não presta, mas eu não consigo deixar de amá-la, né, como que eu vou dizer que as emoções se aproximam, né, de processos cognitivos, se mesmo quando eu mudo certas crenças, mesmo quando eu mudo certos juízos sobre o lugar, sobre o papel que alguém ocupa na minha vida, a emoção continua presente, né? Então a dificuldade da Martha Nussbaum é tentar fazer essa defesa, né, das emoções como processos cognitivos e ao mesmo tempo acomodar as objeções daqueles que veem as emoções como processos que nós passivos, né, que nós não temos controle, como de fato acontece, né, com muitas emoções. Eu vou começar então, ela faz essa defesa, né, que eu chamei aqui de razões em favor da abordagem cognitivista. Eu vou começar pelo primeiro ponto que ela chama atenção. Ela diz que as emoções têm um objeto, né, elas são sobre algo. Então isso fica bastante evidente em relação àquela imagem que eu apresentei do vento, da corrente, né? A corrente não tem um objeto, né? Ela simplesmente flui, né? Ela não enxerga, né, o mundo de uma certa maneira. As emoções não, as emoções, ela diz, elas têm um objeto, elas são sobre alguma coisa, né?
O meu medo, por exemplo, minha esperança, minha tristeza são sobre a minha mãe, né? Elas se dirigem, né, a alguém que eu que tem um lugar especial dentro da minha vida, né? Então não tem como dizer que emoções são processos cegos, né, automáticos, cegos, sem nenhuma estrutura cognitiva envolvida, né? Elas têm o que se chama aqui, né, de aboutness, elas sempre indicam, elas estão para alguma coisa, né? O meu medo é sempre medo da aranha, é sempre medo que algo ruim aconteça com a minha mãe. Não é simplesmente uma resposta desvairada, né, sem nenhum tipo de direção. É como se as emoções elas são chamadas, né, nessa tradição cognitivista, de padrões de saliência, né? Elas selecionam uma parte, né, da experiência e tornam essa parte saliente para nós, né? Então pense uma forma clara de entender isso, pense no medo, né, quando vocês estão caminhando na rua à noite, né? O medo quando ouvem passos atrás de vocês. Então esse medo ele focaliza, ele torna, né, certos aspectos da paisagem urbana mais visíveis. Vocês começam a pensar onde tem um guarda, onde eu poderia desviar para tentar ver se a pessoa está me seguindo, se ela está só fazendo o caminho dela para casa, né? Então as emoções sempre vão capturar a nossa atenção nesse sentido, e elas capturam a atenção porque elas tornam saliente um certo componente da nossa experiência, como algo, por exemplo, nesse caso do medo, como algo ameaçador, né? E nas outras emoções, na esperança, né, eu vou depositar alguma convicção que certos fatos que eu espero aconteçam, mesmo que eles não sejam ainda, né, não estejam ainda realizados. Então a emoção tem esse direcionamento, né, um foco para algo específico dentro da nossa experiência, que é algo a gente poderia chamar assim visado, né, que é o segundo ponto que eu vou caracterizar aqui. Então ela tem uma série de imagens, né, no texto. Eu reforço aqui a importância de vocês lerem o primeiro capítulo do livro da Nussbaum, porque ela ajuda, né, a entender, porque justamente ela usa imagens que são bastante didáticas para compreender a teoria, né? Então ela diz que o vento e a água eles podem golpear algo, mas eles não são sobre as coisas que me impactam, né, no mesmo sentido que as emoções, né? No vento e a água não é como eu sentir medo que a minha mãe morra, né? Eles têm um impacto, eles são sobre algo, né? Aqui como a água na pedra, né? Mas elas não são no mesmo sentido que eu sinto medo que algo aconteça à minha mãe. Não é no mesmo sentido que eu sinto medo quando eu estou andando na rua, né? O medo nesse caso é sobre a minha própria vida. Então tem um direcionamento aqui bastante claro, que é intencional, né? Não simplesmente de impacto, né, de uma ordem física. Ela traduz, né, isso então dizendo que essa aboutness acaba dando a identidade, né, de cada uma das emoções, né? O medo, por exemplo, tem um objeto. O objeto do medo é, em algumas caracterizações, como do Anthony Kenny, né, ele diz que as emoções têm um objeto formal que é diferente das formas particulares que esse objeto formal pode assumir, né? O objeto formal do medo é a periculosidade ou ameaça, se vocês quiserem chamar assim, e a ameaça pode ter vários níveis, vários objetos que satisfazem essa ameaça, objetos particulares, mas o objeto formal é sempre o mesmo, né? E na medida em que eu retiro esse objeto, então, o que resta ela diz, né, são mero tremor, aceleração cardíaca, né, que é mais ou menos o que a gente viu ali atrás com relação
as ondas do mar, né? Elas simplesmente têm um impacto, mas esse impacto não tem sentido, não tem significado. Enquanto as emoções, elas não são um mero impacto, né? Elas já se dirigem aos objetos sob uma certa estrutura formal aqui, que no caso do medo é a estrutura da ameaça, uma estrutura do perigo. São essas propriedades, né, de como a emoção vê, como ela caracteriza o objeto, que dá a identidade de cada uma das emoções. Então, o segundo componente, que além desse componente das emoções terem um objeto, elas estarem sempre para algo, né, ela enfatiza a intencionalidade das emoções. Então, o objeto aqui é sempre um objeto interpretado, né, ou visto de uma certa forma pela pessoa. A Baltness aqui, ela diz, é mais interna e incorpora um modo de ver o objeto, né? Não se trata simplesmente, né, de como uma flecha que é atirada em seu alvo, né, simplesmente, né? Quando as emoções miram objetos, elas miram no sentido de dar uma certa interpretação ou dar uma certa conotação aos objetos aos quais ela lança atenção. Elas são, nesse sentido, tem um componente subjetivo forte, porque o modo de ver é determinado, né, pelas diferenças subjetivas. Algumas pessoas se emocionam quando vem um motor roncando, outras pessoas acham o motor roncando um incômodo, né? Então não tem nenhum tipo de alegria, tem um tipo de desconforto, e o que vai caracterizar, né, a maneira como o objeto é visado intencionalmente. Então, primeiro, as emoções têm um objeto, e depois esse objeto é visto, né, segundo uma certa perspectiva. O que vai determinar tem a ver com um conjunto de valores, características, compromissos individuais, né, subjetivos de cada pessoa. Nesse sentido, as emoções, elas não são... Vocês podem, inclusive, perguntar pela racionalidade, pela justificação de certas emoções. Isso é um tema que eu não vou entrar, é um tema da racionalidade das emoções, mas aqui fica bastante claro que ela está dizendo que as emoções têm uma estrutura, elas são subjetivadas, né? As emoções, elas têm um componente subjetivo forte, isso não é um fato, né, sobre as nossas emoções. As respostas emocionais, elas não covariam, né, da mesma maneira relativamente a diferentes sujeitos, né? Então, aquilo que alegra alguns pode ser pavoroso para outras pessoas. Mas isso justamente mostra que, mesmo de maneira subjetiva, independente dos indivíduos, a emoção tem uma intencionalidade. Ela sempre vai representar, né, o objeto sob uma certa perspectiva, sob uma certa visão, né, de como esse objeto deve ser tomado. Não é um olhar indiferente, portanto, o olhar da emoção, né? Como a flecha que busca o seu alvo, né? O ver das emoções é um ver já carregado de significado, vocês poderiam dizer. Então, eu cito aqui uma passagem dela. Ela diz que o meu medo percebe a minha mãe como alguém tremendamente importante e em risco, né? Em risco de vida. A minha tristeza vê a minha mãe como valiosa e irrevogavelmente tirada de mim, né? Quando ela soube que a mãe dela faleceu, né? Ela ficou triste, né? Em luto, e o luto representa a mãe dela como alguém valiosa e irrevogavelmente que não pode mais ser trazida de volta. Claramente aqui, né, isso ilustra a ideia da subjetividade. Embora para nós a mãe dela seja alguém que não seja valiosa nesse sentido, né, como alguém importante na nossa própria vida, como era para ela, ela tem, portanto, aparece para nós intencionalmente, né, como alguém, o tipo de perspectiva que nós assumimos é completamente diferente, né? Mas a ideia é que tanto para ela, né, quanto para nós, o ver indiferente, o ver como valioso, são formas de ver, né? E essa forma de ver está presente em todas as emoções.
Então ela diz que essa aboutness vem do meu modo ativo de ver e interpretar. Não é como dar um instantâneo, né, um snapshot, ela chama, no objeto. Não é, portanto, a emoção não é um instantâneo, assim, eu olhei, simplesmente olhei, né, assim, como eu estou passando por alguma coisa, eu vi sem prestar atenção, né. A emoção, ela sempre requer olhar o objeto através da própria janela, tem sempre um foco aqui, né, um direcionamento que é dado pela perspectiva individual do sujeito, que tenha, nesse caso, a emoção, né. Não é um ver, um instantâneo aqui que não tem o menor sentido. Assim, eu tirei um retrato da situação porque, sem querer, né, como apertei o gatilho, né. Quando nós falamos de emoções, é como se a gente contemplasse o mundo já de uma certa perspectiva. Tem a minha casa, né, tem todas as relações que eu mantenho e dessa perspectiva eu enxergo os meus filhos saindo de casa. Tem toda uma cadeia de significado envolvida nas emoções que torna ela muito diferentes, né, que tornam o ser sobre algo das emoções uma maneira de ver e interpretar, e não um ver indiferente. Ela também menciona que procura, né, explicar a identidade das emoções, enfatizando, como eu já coloquei, né, que esse componente intencional, né, então o medo, nós podemos individuar emoções umas em relação às outras, não em função das respostas corporais ou fisiológicas que elas apresentam, mesmo comportamentais, porque muitas emoções têm respostas parecidas, né, reações corporais parecidas, mas quanto ao objeto formal, fica mais fácil, né, de localizar cada uma das emoções. Então, o medo é ver aquilo que nós amamos como sendo ameaçado, a esperança é ver aquilo, ver com incerteza algo que tem uma boas chances de ocorrer. É o que facilita, né, o trabalho de identificar emoções, são esses componentes cognitivos, né. Inclusive, essa é uma das objeções que se fazem aos não cognitivistas, né. Se as emoções são fluxos, impulsos, e esses impulsos, o marcador do impulso é um componente corporal de agitação, meramente muscular, fisiológica, como que eu vou distinguir o medo, por exemplo, que tem essas propriedades, de outras emoções que também têm propriedades parecidas, como um frio, não sei, na tristeza, ou na indignação, né, que também tem um tipo de resposta que se parece, né, do ponto de vista fisiológico, com o medo. Então, ela tenta mostrar que uma forma de entender melhor como que funciona o medo, né, é justamente uma forma melhor de compreender a identidade das emoções, é justamente olhar para o tipo de avaliação que a emoção faz, o tipo de juízo que a emoção faz dos seus objetos, que pode ser pessoas, podem ser situações. O terceiro componente, então, primeiro, que as emoções são sobre algo, segundo, que elas têm intencionalidade. O terceiro componente que ela enfatiza nessa abordagem cognitivista é que as emoções incorporam crenças, né? Faz parte da emoção, tem embutido nas emoções uma certa crença, uma certa visão, né, de ordem quase descritiva aqui, né, vocês poderiam chamar, daquilo que nós observamos, né? Não é uma crença, como eu já coloquei, empírica, né? Não é uma crença fática, mas é uma crença de natureza valorativa. Mas tem uma crença envolvida, então, segundo a Nussbaum, nas nossas emoções. Dizer que as emoções incorporam crença, então, significa dizer que elas não apenas são modos de ver, né, no sentido eu estou enquadrando, né, a minha experiência sobre um objeto como algo que é relevante da minha perspectiva, não indiferente, mas também que esse ver algo, né, é um ver que julga o objeto, né. Eu creio que chove, né, significa que eu faço uma suposição aqui, né, uma asserção, né, sobre o que está acontecendo. E a asserção
das emoções é uma asserção de natureza. Ela vai explicar isso através da teoria estoica, né? É um tipo de assentimento de base valorativa, né? Então tem aqui um movimento em que ter a emoção significa assentir a certas aparências e assentir na perspectiva em que essa aparência, aquilo que nós percebemos, o conteúdo, né, percebido, ele é dotado de um certo status de valor, né? Não é simplesmente eu dizer assim, digamos que numa crença, numa abordagem do pensamento, da proposição, eu creio que vai chover. O que eu estou fazendo é estou dizendo que um certo estado de coisas é provável, né? Ou tem chance de ocorrer. Mas se eu disser eu temo que vai chover, eu manifesto medo, né, em relação à possibilidade da chuva. Eu estou fazendo ainda assim um juízo, né, dando um certo assentimento, mas esse assentimento é acompanhado de uma perspectiva, né, valorativa em relação ao estado de coisas, de acordo com essa perspectiva, essa possibilidade ela é envolvida, né, do ponto de vista dos nossos valores, do tipo de pessoas que nós somos, como algo ameaçador, basicamente. Então, por que a emoção é constitutiva aqui do acontecimento, né? Ela é constitutiva porque na medida em que a emoção é retirada, né, ela transforma ela é constitutiva na medida em que se a crença é retirada, ela transforma completamente a minha emoção, né? Então ela diz que o medo se converte, se ela está assustada quando recebeu a notícia que a mãe dela foi internada, e ela recebe a notícia de que a mãe dela passa bem, então o medo que ela sentia se converteu em alívio. Então o componente de crença, né, a minha mãe, está tudo bem com a minha mãe, altera completamente o tipo de estado afetivo que ela sente, né? Nesse sentido, então, as emoções elas são compostas, são constituídas por crenças, né? A crença é essencial para a identidade da emoção, é essencial que eu pense que a minha mãe está num estado grave para que eu sinta medo, né? Então não é o sentimento de agitação que revela, né, o tipo de emoção que eu sinto, né? Só, ela diz aqui, né, na página 29, somente uma inspeção dos pensamentos é que discrimina o tipo de emoção que nós estamos sentindo. A crença, portanto, não é apenas uma condição necessária em si, mas ela é parte da própria identidade da emoção. Ela vai dizer que a crença é uma condição necessária e suficiente para dizer, né, o que são emoções. E o ponto aqui fundamental, acho que já ficou um pouco claro, mas só para enfatizar, deixar mais claro ainda, né, ela diz que o tipo de conteúdo revelado aqui é da ordem da importância e do cuidado. Então, o que significa dizer isso, né? Significa que o ver emocional, na medida em que ele incorpora crenças, essas não são crenças simplesmente que dizem algo, né, sobre o mundo de uma maneira factual, né, como se fosse descrevendo algo que para mim está simplesmente ali, né, como eu faço quando digo 2 mais 2 são 4. Né? Quando as emoções miram algo, né, elas miram, ou elas atribuem certas crenças, mas essas crenças já são investidas de valor ou importância, né? Não é simplesmente um pensamento indiferente, né? O pensamento que compõe, que dá o significado, né, do que é ter uma emoção, é um pensamento já revestido, né, de valor e importância, né? Ela diz assim, o valor faz referência à própria felicidade da pessoa. O objeto da emoção é visto como importante por alguma função que ele desempenha na própria vida da pessoa. Então aqui tem uma pequena
embora o termo que ela utiliza, né, seja o termo crença, então vocês precisam lembrar que a crença é uma crença que coloca o seu objeto dentro de uma estrutura valorativa. Ela não é como uma mera descrição, uma mera caracterização. Ela é ela faz, né, um juízo sobre o estado da minha mãe. É um estado grave, o estado da minha mãe é um estado normal, mas essas duas declarações, né, elas têm, né, incorporam dentro delas uma perspectiva valorativa que vai determinar o tipo de emoção que eu estou sentindo. No primeiro caso eu sinto alívio, no primeiro caso eu sinto medo, porque a minha mãe é importante para a minha própria vida, e no segundo caso eu sinto alívio. Então o juízo incorporado é um juízo que vai sempre averiguar, né, inspecionar, digamos assim, o objeto do ponto de vista do grau de preocupação, do papel que ele tem dentro da nossa experiência, né? Aqui é cuidado no sentido de care about, de importância, né? O que a emoção faz é mostrar o mundo para nós, os conteúdos do mundo, dentro de uma hierarquia, né? Nesse sentido que ela enfatiza a cognição, dentro de uma hierarquia de preocupação. Eu estou preocupado, então dizer que eu sinto medo com a notícia que eu recebi da minha mãe, significa dizer que eu estou preocupado com o que pode acontecer com ela, né? Então não é simplesmente que eu tive um input informacional e eu vou processar esse input informacional como algo está acontecendo com a minha mãe. Eu tenho uma entrada aqui de informação, essa entrada de informação vai me revelar que tem algo significativo da minha vida que está sob risco, e a emoção é essa consciência, essa percepção, né, de que algo significativo se encontra, a emoção do medo aqui, né, se encontra sob risco. Então, tem no última instância, isso é o importante, né, e me parece ser o principal atrativo, né, das abordagens cognitivistas. O que elas fazem é mostrar que as emoções elas sempre se colocam dentro de uma perspectiva de um sujeito que alimenta certos projetos. Ele tem um esquema de fins e objetivos, como a Martha Nussbaum diz, né, um esquema de valores pessoais. E na medida em que esse esquema, algo acontece, né, no interior desse esquema, então as nossas emoções vão se modulando a partir dessas variações. Então, no fundo, no pano de fundo de toda a nossa história emocional se encontra um self, né, que tem um projeto, que tem comprometimentos, e as emoções são sinalizações de quanto acontecimentos no interior desse projeto se encontram ameaçados ou se encontram protegidos, né? Então, na medida em que nossos filhos vão crescendo saudáveis e felizes, a nossa alegria aumenta. Na medida em que eles têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de risco, alguma doença, rompimentos, a nossa vida se torna mais triste, porque justamente tem uma mudança aqui, né, de ordem valorativa no esquema de fins que orientam e objetivos que orientam as nossas vidas, né? Então vocês podem ver aqui na imagem que ela modela, que vai ser uma imagem importante para a nossa caracterização depois da desumanização. Vocês podem ver que as emoções elas estão sempre vinculadas, né, com processos cognitivos não necessariamente conscientes, né, porque aquilo que é importante para nós se revela muitas vezes da maneira mais dolorosa possível, né? Quando a gente perde, quando a gente menos espera, né? Nós não somos agentes autônomos nesse sentido, né? De ser capaz de ter uma percepção clara daquilo que é central e aquilo que é secundário nas nossas próprias vidas, né? Às vezes a gente aprende isso da pior maneira. Então, mas o que ela está dizendo aqui é que existe essa estrutura de relações
de compromisso e cuidado, importância e significado na base da nossa experiência. E as emoções, elas são reações a mudanças nessa estrutura, né? Então, no fundo, são processos em que o sujeito manipula o mundo, né? Que vão dar o sentido próprio das nossas emoções. É claro que algumas emoções podem ter menos desses componentes cognitivos, outras mais, mas não tem, ela diz, né? Não tem como entender as emoções sem levar em conta esse conjunto de direcionamento, né, pensado, de autoplanejamento, de narrativas de si mesmo, né, de modelar o mundo, né, a partir da nossa perspectiva. Não tem como entender as emoções sem levar em conta essa dimensão, né. Inclusive ela insiste na ideia que emoções são localizadas. É localizada no sentido que elas monitoram adequadamente essas diferenças individuais, né? Não é localizada no sentido que para cada pessoa, né, colocada numa situação, ela vai se sentir de uma forma X. É localizada no sentido que ela é indexada ao tipo de projeto que nós defendemos, ou o projeto que nós nos identificamos ou erigimos para nós mesmos, né? Em última instância, ela diz, né, esse é um ponto que eu não vou explorar aqui, né, porque ele extrapola um pouco a nossa sugestão, mas em última instância ela diz que as emoções, elas são reveladoras do nosso caráter aqui, né, no caso, o que elas revelam é como nós concebemos, né, a estrutura, digamos assim, de valorativa que compõe a nossa ideia de felicidade. Então, algumas pessoas, lembrei agora de uma piada do Maquiavel sobre os italianos, né? Eu sou descendente de italiano, né? O Maquiavel diz no Príncipe que os italianos lamentam mais a perda de um negócio do que a perda da própria mãe, de alguém da família, né? E, então, as emoções, elas revelam aqui a estrutura de interesse, né? Do tipo de como nós concebemos a felicidade. E algumas pessoas sofrem, né, quando perdem bens materiais. Então tem uma ideia aqui, né, de que a felicidade está associada com sucesso material. Mas tanto no caso do sucesso, tanto no caso da perda material, quanto no caso eu posso fazer essa piada porque eu tenho raízes muito fortes na família, né, com italianos, descendentes de italianos. E tanto no caso, né, de alguém que se sente tristeza pela morte de alguém querido, quanto alguém que sente tristeza porque perdeu um negócio, nos dois casos existe um esquema de valor e um esquema que reflete, né, como a pessoa enxerga a sua própria felicidade. Então, as emoções, ela diz, insistem na importância dos seus objetos, mas elas também incorporam os próprios compromissos das pessoas com seu objeto como parte do seu esquema de fins. Então, o objeto, né, daquilo que a emoção me diz que aquilo que eu amo está sendo ameaçado. Mas, ao mesmo tempo que ela faz isso, me mostra, né, que a minha mãe está com risco de... No exemplo da Nussbaum, a minha mãe pode morrer. Ao mesmo tempo que ela mostra que o objeto é importante e tem uma ameaça sobre ele, ela também mostra o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de compromissos que eu assumi, né, dentro de uma sequência de fins que eu estou buscando como fundamentais para a minha própria felicidade. Ela faz esses dois trabalhos, né. Para encerrar, então, eu queria só terminar aqui, porque isso é um pouco enigmático, né? Então eu queria acrescentar uma pequena caracterização da fenomenologia do juízo emocional, né? Esse é um título meu, não é um título que ela utiliza no texto, mas é justamente porque esse eu achei que é o ponto e que volta e fecha aqui com o vínculo inicial da ideia de upheavals of thought, né? Porque ela vê o juízo emocional como um juízo que é ao mesmo tempo cognitivo e afetivo, né? Ele é um juízo agitado, digamos assim. Como é que funciona essa ideia de um juízo agitado?
Como eu falei, ela parte da imagem, da abordagem estoica. Então, na tradição estoica, o juízo é um tipo de assentimento que se dá à aparência, aquilo que aparece para o sujeito, né? E esse assentimento ele pode ser de dado, né, de três maneiras. Ou eu aceito e afirmo as coisas como elas me aparecem, o juízo confirma então a aparência, ou eu repudio a aparência como não sendo, né, como as coisas são, ou eu suspendo o juízo, né, que significa não ter uma crença ou juízo sobre a questão. Ela faz um longo percurso ali para explicar como que esse juízo se articula do ponto de vista emocional, esse juízo, no caso, o assentimento, né? E ela imagina então o exemplo que ela oferece lá da mãe que está doente, agonizando, né, na cama do hospital. Ela diz: eu não posso aceitar que perdi alguém e manter o equilíbrio emocional. Então, aqui eu grifei o termo aceitar, né, porque significa assentir. Eu não posso assentir, eu não posso afirmar a aparência, eu perdi alguém, no sentido de dar assentimento àquilo que a realidade mostra, né, no caso da mãe, e ao mesmo tempo não sofrer nenhum tipo de transformação de natureza emocional. Então, esse é digo assim, o tipo de processo cognitivo envolvido nas emoções que precisa ser desvendado. Como é que como é que o juízo, nesse caso, funciona para que eu possa... Como é que funciona o assentimento nesse caso, porque não é um assentimento da ordem da chuva, né, como no exemplo que eu dei. Não é simplesmente assim, eu acho que vai chover, eu acredito que vai chover. É um assentimento, né? Eu perdi a minha mãe pode morrer, né? Quando ela tem esse pensamento, ela dá um assentimento, e é um assentimento carregado, né, afetivamente, não é um sentimento indiferente. Então ela diz que quando eu sinto realmente, né, se X sabe que Y morreu, mas não aqui não é possível, né, que X saiba que Y morreu e que ele não sinta nada, né, a não ser que essa pessoa seja indiferente a ele, né. Então ela diz que quando a pessoa sente, né, efetivamente, quando ela se importa, quando ela é afetada pela informação, o conhecimento aqui, aquilo que eu descubro sobre a aparência já foi interiorizado e as ações se alteram. Quando eu não sinto, portanto, quando eu fico indiferente, né, o conhecimento se refreia, ou não influencia ainda o padrão dos juízos e das ações. Então tem aqui a ideia que ela está defendendo é que a informação, digamos assim, colocando de uma maneira mais contemporânea, a informação chega até mim. Eu posso, se eu interiorizo essa afirmação efetivamente, no sentido de sentir a emoção emocionalmente, o fato de eu ter a informação transforma, né, a mim mesmo e as minhas ações, e portanto eu efetivamente senti, né, o que estava sendo dito. Eu tive a resposta emocional. Mas se eu não tenho a resposta emocional, é como se o conhecimento, aquela aparência, ficasse para mim suspensa, né? Ela não tem ainda um impacto propriamente dito. Então, o que a emoção faz, ela diz aqui, né, o juízo não é um evento que precede temporalmente a tristeza, né? Na verdade, o que é o juízo, a crença que acompanha a emoção e que dá a identidade da emoção? Ela é um evento cognitivo, né? Ela diz que ela é o pleno reconhecimento do evento terrível, né? No caso do medo, né? Ele promove uma certa agitação, mas essa agitação aqui promovida é o pleno reconhecimento. Então não tem como compreender as emoções sem compreender o tipo de assentimento que nós damos aos eventos, né? A sentir
quando eu penso na minha mãe, penso que ela pode morrer, eu tenho um conteúdo, eu dou assentimento a esse conteúdo, esse assentimento é o agito que nós sentimos, né? É isso que ela está dizendo. Por isso que se chama upheavals of thought, é uma agitação do pensamento, isso que são emoções, né? Acho que a melhor, é como ela diz aqui, né, é como uma fisgada no estômago, né? Acho que a melhor maneira de vocês entenderem é através dessa passagem dela. Ela diz que a imagem da minha mãe, né, que é dela que está morta, fica ali perguntando o que eu farei com ela. Se eu abraço a imagem, que é o assentimento, é o pleno reconhecimento aqui, se eu a tomo para mim como as coisas são, nesse mesmo instante, nesse ato cognitivo de plenamente de receber a informação e processá-la, assim, aceitá-la, eu coloco as garras do mundo em mim mesmo. Eu sinto uma dor, né, profunda, assim, porque é isso que é o conteúdo cognitivo da emoção. Ele é um tipo de reconhecimento que é agitado, que é corporalmente, né, doloroso, né? Não é uma preparação, ela diz, esse pensamento não é uma preparação para agitação, é a agitação mesmo, né? Então, aqui vocês também acho que fica claro que não é tão simples assim para criticar a abordagem dela, como algumas críticas têm procurado mostrar, né? Porque ela tá tentando mostrar que não tem uma divisão. Emoções, elas são fenômenos complexos que envolvem processos corporais não cognitivos, né? E também processos cognitivos de maneira integrada, né? Eu acho que quem conseguiu capturar assim da melhor maneira, de uma maneira mais própria o que ela está dizendo foi o Peter Gold, né, naquele artigo em que ele discute usando a metáfora usando o experimento de pensamento da Mary, né? Ele tenta mostrar o que acontece quando uma pessoa tem uma certa compreensão afetiva, né, do mundo, né? E é o que ela está colocando aqui. É um tipo de assentimento, mas é um assentimento que é ele mesmo já internamente, né, carregado emocionalmente, não simplesmente um pensamento, mas um conteúdo afetivo, né? É o pleno reconhecimento é o conteúdo afetivo. Mas eu vou voltar a falar sobre esse ponto do Gold em outros momentos, então por hoje era isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que esse texto, né, a leitura do texto ajuda muito a compreender como que as emoções se comportam e como que eu vou abordar a discussão das emoções nos processos de desumanização daqui para frente. Tá bom? Um abraço, até o nosso próximo encontro.